Eu quero que os irmãos continuem orando. Tem alguns irmãos nossos que não estão vindo por conta da pandemia. Depois que Tarcísio Meira morreu, aí que complicou, né? Vacinado 2 vezes e as pessoas ficam com receio. E a gente não pode censurá-los, né? Eles têm que se cuidar. Enquanto isso, a gente está aqui orando por eles e exercitando a nossa fé, a nossa comunhão entre nós e a nossa comunhão com Deus. Hoje nós não vamos colocar a projeção, eu quero fazer um teste hoje. Eu quero fazer um teste da gente estar aí com a Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia ou seu celular é para isso, procurar a Bíblia. Quero que você esteja ali olhando comigo algumas passagens. Eu estava estudando o assunto de hoje e está entrando hoje no capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E quando a gente entra no capítulo 6, nós vamos descobrir algumas funções, alguns papéis que nós como cristãos precisamos desempenhar no mundo. E eu quero hoje deixar isso com vocês e pensar um pouco nesses papéis que Paulo vai falar aqui. A começar do capítulo 5, 20, nós vamos dar uma voltada um pouco no assunto que nós tratamos naquela ocasião em que vimos a mensagem da reconciliação e que nós somos, segundo Paulo, embaixadores de Cristo na terra. Esse é um dos papéis que eu quero hoje falar e meditar e pensar sobre eles, e outros que estão aqui no texto, no capítulo 6. Nós vamos orar mais uma vez, orar nunca é demais, pedir que Deus abra o nosso coração, o nosso entendimento. Eu queria, meu amor, você dá uma olhadinha aqui, você está filmando? Sim. Para não acontecer. Tá? Eu vou ficar de olho. Não, pode sentar aí, só uma coisa. Querido Pai, nós abrimos a Tua palavra, Senhor, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E nós temos aprendido durante esse ano passado, nós estamos caminhando por toda a Tua Escritura, toda a Tua verdade, toda a Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que esclareça a nossa mente, aqueça o nosso coração, que haja discernimento, percepção mental, espiritual, para entender e vivenciar aquilo que está na Tua palavra. Nós cantamos que queremos ir para a Nova Jerusalém Celestial. Mas enquanto a Nova Jerusalém Celestial não é uma realidade em nossas vidas, que possamos ser na terra, luz do mundo e sal da terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor tem pretendido para nós, a assumirmos os nossos papéis, as nossas funções aqui na terra. É isso que nós te pedimos, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém, amém, amém. Que a paz dele esteja em cada coração. Meus irmãos, Jesus, ele falou muito sobre o que nós devíamos fazer na terra como seguidores dele. Na minha oração eu citei 2 missões que Jesus incumbiu a cada crente, a cada um de nós, de sermos e fazermos sal da terra e luz do mundo. São figuras de linguagem que apontam a missão. O sal tempera, preserva. Antigamente, quando não havia freezer, o sal, ele fazia esse papel de preservação. A carne durava mais por causa do sal. A luz ilumina, mostra o caminho, traz claridade em meio à escuridão. Jesus diz, vocês têm esses papéis, de ser sal da terra e luz do mundo. Paulo, ele vai aqui no final do capítulo 5, início do capítulo 6, eu falei 7 no começo, mas nós estamos entrando hoje no capítulo 6 e não 7. Ele vai falar algumas coisas que nós somos, e o que nós somos tem a ver com o nosso papel a desempenhar nesse mundo. É muito estática a ideia de que eu vou para o céu e eu vou então ficar esperando esse dia chegar. O que a Bíblia deixa claro e dá uma ênfase é que nós, enquanto não formos para o céu, nós temos um papel, nós temos trabalhos a desempenhar na terra. Isso é muito importante da gente entender. Porque Deus espera que a gente ponha a mão no arado e não olhe para trás. Que a gente seja semeador da palavra dele, que a gente abençoe vidas, sustente
necessitados. E eu quero hoje olhar com vocês o texto que Paulo escreve e descobrir aqui 4 papéis que nós devemos desempenhar. O primeiro deles está no versículo 20 do capítulo 5 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, versículo 20. Olha que Paulo vai falar a nosso respeito. Paulo vai dizer no versículo 20: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Antes de falar do nosso papel, eu quero falar desse Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso é o Deus que procura reconciliação com o homem. Ele dá o primeiro passo. Ele quer viver uma vida de comunhão e de estabelecimento de paz no relacionamento com aqueles que o afrontam, que afrontaram, que se apartaram dele. Desde Adão, o homem está em rebelião, está rompido com Deus. Uma ponte, aliás, um abismo se estabeleceu e Jesus é essa ponte que traz o homem de volta para Deus e a gente pode ter comunhão com Ele. E Ele propõe a paz. O armistício é feito, proposto por Deus, para que o homem rebelde e inimizade contra Deus possa retornar a Ele por meio da reconciliação que produz a paz. E Paulo vai dizer que nós somos, portanto, embaixadores de Cristo e dessa mensagem. Nós não somos portadores da mensagem de condenação. A nossa mensagem é de vida. A rejeição à mensagem de reconciliação é que traz a morte. Mas a nossa proposta não é faca enfiada na goela de ninguém. É dizer que Deus amou o homem de tal maneira que resolveu propor a ele a reconciliação. É o ofendido buscando o ofensor. É Deus santo, perfeito, buscando pecadores para que possam estar com Ele, estabelecendo uma comunhão que só a Trindade Santa tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão desde os séculos dos séculos em perfeita comunhão. E nós somos chamados a viver em comunhão com Deus. É a mesma comunhão que a Trindade tem. Inseparável, indissolúvel. E nós somos chamados à comunhão com a Trindade. O termo é bonito e é muito comum para os que moram aqui em Brasília. Embaixadores de Cristo. Teve até uma igreja aí que tentou dizer que era embaixada do reino de Deus. Aí as outras igrejas se reuniram: você tem que tirar esse título, porque vocês não são embaixada. Todos os discípulos de Jesus, é isso que Paulo está dizendo. Todo que crê é um embaixador. Agora deixa eu contar uma história para vocês e preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Paulo está pedindo emprestado um termo romano, que traduzido para o grego tem a palavra presbítero, que significa mais velho, embaixador ou representante. É no termo grego. Para a palavra que o romano usava, que era o legatus. Legatus, quem era o legatus? É o mesmo do presbítero. Quando você estuda um pouco sobre o Império Romano, você vai descobrir que o Senado e o Imperador, eles tinham poderes complementares, mas à medida que o Império Romano se expandia pela face da terra, foram mais de 50 províncias. As províncias que havia paz, que não era necessário colocar o exército romano para ser guardião daquele local, o Senado ficava como protetor daquela província. Toda província que fosse necessário colocar exército, Israel era dessas províncias, o imperador, ele destacava para estar ali à frente um legatus. O legatus era o embaixador, era o representante do imperador. Paulo usa essa palavra aqui no original grego. Paulo está dizendo: olha, vocês sabem muito bem que vocês estão debaixo do senhorio de César. Tem aqui alguém que representa César.
e ele fala para os irmãos da igreja de Corinto que estes irmãos eram embaixadores de Cristo, representantes de Cristo, possuidores de uma mensagem de vida, e que eles não poderiam jamais perder de vista o grande privilégio, a grande honra que é ser portador dessa mensagem de reconciliação e ser representante de Deus aqui na terra. Então, um título de muita honra, de muito destaque, porém de grande responsabilidade de anunciar o Evangelho. E aí entra o nosso papel, de ter a oportunidade de falar de Jesus ou levar alguém para a igreja, para uma reunião. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de falar, não tem tanto o jeito, eu entendo. O que aqueles amigos fizeram? 4 amigos, Lucas conta essa história, pegaram um amigo coxo e levaram à presença de Jesus. Às vezes você não precisa falar, mas você pode levar alguém para a presença de Jesus para que ela ouça. Isso é ser embaixador de Cristo também. Isso aqui não é um papel de uma pessoa na igreja. Paulo aplica o termo embaixador a todo aquele que tem Cristo habitando no coração. Então esse é o primeiro papel que eu quero destacar hoje, que está aí em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores de Cristo Jesus, que temos uma mensagem, falamos em nome dele. Quando falamos de Jesus, quando falamos da nossa salvação, daquilo que Deus fez e faz, salvando pecadores, perdoando o pecado e trazendo à comunhão dele vidas que antes estavam distantes da presença de Deus. O segundo papel a desempenhar nesse mundo, além de ser embaixador de Deus, é de cooperadores de Deus. Se você olhar a Bíblia aí, capítulo 6, versículo 1, a revista atualizada, as Bíblias mais antigas vão dizer que nós servimos a Deus e servimos com Deus. A NVI, ela traz uma proposta mais interessante. Ela diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Cooperar. A cooperação é um ato de parceria. Aqui está dito que Deus faz e nós trabalhamos com Deus para fazer a obra dele aqui na terra. É outra honra. As responsabilidades que a gente recebe, além de trabalho, é honra. Ser embaixador de Cristo e agora cooperador de Deus. Cooperar. Operar é trabalhar. Operário vem de operar. E quando a gente entende que a gente está fazendo a obra de Deus e Deus conosco e nós com Deus, nós não fazemos a obra de Deus com a nossa força, com os nossos recursos. Há um poder sobrenatural, espiritual, que envolve quando a gente faz algo para Deus. Por isso que a gente não tem que ter medo, receio, porque se Deus nos chamou, Deus vai nos capacitar da força, do entendimento, da palavra, para fazer a obra dele. Se Deus determina que façamos alguma coisa, ele vai estar junto de nós, e nós junto dele, cooperando na obra dele. A pergunta é: Deus precisaria de nós para fazer a obra dele, para sermos cooperadores da obra dele? É uma pergunta um pouco inquietante e até mesmo curiosa. Por que eu faço essa pergunta? Porque Deus tinha anjos que já serviam a ele antes da gente. E cá para nós, fazem um serviço mais bem feito do que nós. Anjos poderiam estar servindo a Deus. Um grupo seleto, Deus poderia selecionar um grupo seleto daqueles, olha, joinha, gente quase que perfeita para fazer a obra dele? Poderia. Mas quando você estudou comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz assim: olhai a vossa vocação, olhai o meio de vocês. Quantas pessoas de nobre nascimento há no meio de vocês? Quantos ricos? Aí Paulo vai dizer que Deus pegou aquilo que era insignificante e irrelevante do ponto de vista humano no mundo e chamou para a sua igreja e fez dessas pessoas simples no mundo poderosas em Deus.
Aí eu entendo Moisés quando disse a Deus: Senhor, eu não dou conta. Manda meu irmão. Eu lembro de Isaías, quando Deus o chamou, ele diz: eis-me aqui. Alguns diriam: envia minha sogra. Mas ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente olha para aquilo que Deus tem colocado como desafio em nossas mãos, e não há um sequer que não diga: Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Samuel diz: não passo de uma criança. Jeremias também questionou: Senhor, logo eu. Nós fazemos essa questão porque sabemos que a obra, a responsabilidade é grande. Mas a palavra de Deus apresenta aqui nós como cooperadores de Deus. Nós não estamos sós. Nós estamos juntos fazendo a obra de Deus. Então, não fuja da sua responsabilidade de ser cooperador de Deus no mundo. E Paulo acrescenta: insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Olha o termo graça de Deus novamente. Como sinônimo de salvação. Você recebeu a salvação. E quando você não quer fazer nada para Deus, você está recebendo em vão. Você tem uma bomba atômica espiritual em sua mão e você vai dizer que não vai fazer nada. Paulo usou lá no final de 1 Coríntios o termo vão. Capítulo 15, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e, vocês lembram? É inútil, é vão a nossa fé e a nossa esperança. É vão, ou seja, não faz sentido, é vazia. O grande problema quando você recebe de graça as coisas é que você não dá o devido valor. Quando você mima um filho demais, dá um presente, aí no outro dia já dá outro presente, ele já pega aqui, olha, não cria mais laços com o que ganhou, porque ele sabe que vai receber depois. Então ele banaliza uma graça. A salvação é de graça, a gente sabe disso, mas o preço foi altíssimo. Pedro vai dizer que foi o próprio sangue de Jesus, mais precioso do que joia preciosa, ouro, prata, bens, que nos salvou. É de graça para nós, mas foi um preço para Deus. Agora imagine, você recebeu essa graça de ser salvo pela misericórdia de Deus. Aí você é salvo, bonitão e bonitona. Não, eu só vou para a igreja, domingo, tá bom, não faço mais nada. Não falo dele, não oro, não abençoo uma vida. Isso é baratear a graça de Deus. Isso já faleceu. Ele viveu na época de Hitler. Ele se levantou contra Hitler na Alemanha, no pastor luterano, chamado Dietrich Bonhoeffer. E esse pastor participou até de um grupo contra Hitler e foi preso e morto por Hitler. Ele escreveu um livro, discipulado, e nesse livro falava sobre o perigo da graça barata. Você recebe de graça e porque foi de graça você não dá o devido valor. Para ser cooperador de Deus, a gente tem que valorizar a graça, senão a graça que a gente recebeu foi em vão. Foi em vão. E o que a gente faz para Deus não pode ser em vão. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. O filme Resgate do Soldado Ryan. Esse é clássico. Quem nunca assistiu? Porque eu acho que todo mundo assistiu. Thierry, não lembra? Todo mundo assistiu. Gil? O Resgate do Soldado Ryan. Vocês lembram mais ou menos de como era o enredo? Dizem que é em cima de fatos reais. Não, amigo? Vocês têm que assistir esse filme. Não, eu assisti. Já? Tá. Uma mãe havia perdido 4 filhos na guerra. E o 5º estava no destacamento, num lugar muito perigoso. Então o exército americano resolveu mandar um contingente para resgatar o soldado Ryan, para que a mãe não perdesse o único filho que ela ainda lhe restava na guerra. Gente, vai um batalhão, esse batalhão vai diminuindo, vai morrendo gente para resgatar o soldado Ryan. Quando chega lá e descobrem onde eles estão,
soltava assim a capa do Batman, do batalhão que foi salvado, né? Um número pequeno, muitos haviam morrido. Aí no filme, um soldado, sim, perdendo colegas, perdendo parceiro de farda, olha para ele e diz assim: olha, eu só quero e só espero que você tenha valido a pena por tudo que a gente fez por você. O final do filme mostra o soldado Ryan, já velhinho, à beira do túmulo do sargento que era responsável pelo grupo que foi resgatado. E ele, com o neto, chorando, pergunta: meu neto, me diz uma coisa, valeu a pena, a vida que eu vivi, valeu a pena o esforço que esses homens fizeram? Era a preocupação dele, de ter vivido uma vida que valia a pena. E quando a gente fala de ser cooperadores de Deus, na nossa vida tem que valer a pena. A gente tem que viver uma vida que abençoe pessoas e alguém no final diga: valeu a pena. Valeu. Nós somos cooperadores de Deus. Depois, olhando para o versículo 4 do capítulo 6, nós encontramos Paulo fazendo um contraste. Ele diz: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Aí eu vou depois ler com vocês. Como servo de Deus, mais um título, mais um papel. Primeiro foi embaixador de Cristo, aqui na terra. Tudo é na terra, gente. Deus não está nos aperfeiçoando para o céu, porque a nossa missão é na terra. Embaixadores de Cristo, cooperadores de Deus, e agora Paulo nos chama de servos de Deus. Servos de Deus. Mais uma vez está embutido aqui a ideia de honra, privilégio, por mais que o termo seja um termo que nos rebaixa, porque servo é escravo. A gente tenta, usando o termo servo de Deus, um termo bonito e espiritual, mas servo é escravo. Alguém que voluntariamente se coloca a serviço de Deus, de Cristo, para fazer a vontade dele. Isso é ser servo. Nós sabemos que só pode existir um Senhor. É o próprio Jesus quem diz isso, que nós não podemos servir a dois senhores, porque só há um. Todo e qualquer outro Senhor é concorrente contra o único que existe. Jesus Cristo é o Senhor. Foi a primeira declaração de fé da igreja cristã. Jesus Cristo é Senhor. E eles morriam porque o Império Romano exigia que o cristão adorasse César como Deus. O desenvolvimento da ideia da religiosidade em Roma era o seguinte: primeiro, Roma era a cidade santa, as pessoas adoravam a cidade. Depois as pessoas começaram a adorar o imperador. Augusto César, o termo Augusto é também sinônimo de divindade. Deus Augusto, eu posso falar isso de Deus. É um título de divindade, Augusto. O imperador passou também a ser adorado. Quando os cristãos se recusavam a dizer que César era Kyrios, o termo Senhor em grego, o Império Romano dizia: esse pessoal está se levantando contra César. Pensou-se que era uma rebelião política a princípio, porque não havia submissão a César como Deus, não só como imperador, mas como Deus. E os cristãos começaram a ser mortos e a serem obrigados a declarar que César era Senhor, e muitos resolviam morrer a declarar que César era Senhor. Por isso que eu disse que a primeira declaração de fé do cristianismo é: Jesus Cristo é Senhor. Lá em Romanos 10, quem com a boca confessar que Jesus Cristo é Senhor será salvo. Aí alguém diz: é muito fácil, pastor, dizer isso. Não, você está enganado, porque se naquela época quem dizia que Jesus Cristo era Senhor, era o mesmo que dizer César não é. Estava colocando a cabeça nisso. Então, servo de Deus é uma honra e é um desafio. E eu volto ao contexto da carta. Você lembra que Paulo está
sendo colocado em xeque. A igreja que ele havia fundado, pessoas que ele havia levado a Cristo como filhos, ele disse assim que ele é como pai para eles. Colocaram dúvida sobre o apóstolo Paulo, sobre se de fato ele era um apóstolo. Lembra que havia vindo um grupo de Jerusalém, com cartas de Jerusalém, e colocaram Paulo em dúvida. A gente já viu isso desde Gálatas, dizendo que Paulo pregava um evangelho que não condizia com o evangelho de Deus. Porque o evangelho de Deus, segundo os judaizantes, era o evangelho que tinha Moisés e Jesus como salvadores. E Paulo dizia, quem é salvador é só Jesus Cristo. Moisés não salva, e nem é parceiro na salvação. E eles exigiam que o crente se circuncidasse, que guardasse a lei de Moisés. Era uma mistura do evangelho de Cristo e a lei de Moisés. E Paulo defende vigorosamente o evangelho de Cristo. Lá em Gálatas ele diz, se alguém prega um outro evangelho, seja considerado maldito, anátema. E é esse grupo que consegue angariar adeptos, simpatias daqueles que eram da igreja de Corinto. E meus irmãos, Paulo está vendo aqueles irmãos queridos se debandearem para uma outra doutrina, um outro evangelho. E Paulo vai dizer que ele foi servo de Deus em que contexto? Ele vai dizer, olha, o verdadeiro servo de Deus passa por situações que são marcadores, que destacam se a pessoa é servo de Deus ou não. Aí eu peço que você acompanhe no seu celular ou na sua Bíblia os versículos de número 4. Paulo vai fazer aqui uma lista quase que interminável de coisas que um servo de Deus passa. Capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo 4. Primeiro ele vai dizer que o servo de Deus passa por sofrimento, porque ele resolveu ser servo de Deus. E Paulo vai dizer aí na metade do versículo 4, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Algumas traduções colocam aqui jejuns no sentido de vigília, reunir para orar na madrugada. Não, Paulo está falando de vigília, de noite sem dormir, porque ele está sendo perseguido, está tendo que fugir das ameaças, está ali em momentos de oração, mas assim, em profunda luta. E aqui está, servo de Deus também passa por sofrimento. Servo de Deus passa por privações e tristezas. O apóstolo Paulo diz que ele, como servo, passou por isso. Açoites. A gente leu, estudou Atos dos Apóstolos, a gente viu quantas vezes Paulo foi açoitado, preso, espancado, tendo que trabalhar para se sustentar, porque não tinha os recursos ideais. Depois de falar dos sofrimentos como servo de Deus, Paulo vai dizer que também como servo de Deus, além dos sofrimentos, há bênçãos de comunhão na presença de Deus. A gente sofre, mas Deus não nos abandona. Há choro, gemido de um lado, mas há uma paz reconfortante que invade o nosso ser. É isso que Paulo vai dizer a partir do versículo 6. Em pureza. Não é impureza, ele foi servo de Deus sendo puro. Conhecimento, pode ser que varie em algumas traduções, eu estou na NVI. Em pureza, conhecimento, paciência, bondade. Ele, como servo de Deus, mesmo sofrendo, ele respondia ao seu sofrimento com gestos, atitudes, marcas, características, virtudes de um verdadeiro servo de Deus. A gente vai olhar aí pureza, conhecimento da vontade, dos propósitos de Deus, paciência para aguentar o sofrimento,
a afronta, bondade contra a maldade que se levanta contra nós. No Espírito Santo, e ele coloca o Espírito Santo agindo na vida dele, e no amor. O amor sincero, não é amor fingido, é amor de verdade, que perdoa, que releva, que insiste. Versículo 7, na palavra da verdade e no poder de Deus. A palavra que ele falava como embaixador era acompanhada pelo poder de Deus que transformava os corações. Com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. E aí nós lembramos claramente Efésios capítulo 6, em que Paulo vai destacar cada peça da armadura de Deus, capacete da salvação, chegando à sandália da preparação do Evangelho da Paz, e o escudo da fé e a espada do Espírito. A espada é o que ataca, é o poder do Espírito. O escudo defende e a armadura como um todo defende. E aí Paulo vai falar armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa. Depois de ter falado do sofrimento, das bênçãos de comunhão, das aparentes contradições, ele entra agora no versículo 8, e preste atenção com o jogo de palavras que Paulo vai fazer a partir do versículo 8 até o versículo 9. Por honra e por desonra. Ele foi servo de Deus quando foi honrado e quando foi desonrado. Porque quando a gente é honrado é fácil. Ó. Estão reconhecendo. E quando você não é reconhecido? Diz, eu fui servo de Deus quando honrado e quando desonrado. Por difamação e boa fama. Saber que seu nome está na praça e que você não tem como concorrer com milhares de bocas que falam a seu respeito o que deve e o que não deve. Então Paulo diz, eu fui servo de Deus quando me difamaram e quando eu tive a boa fama, quando as pessoas falavam bem a meu respeito. Nós fomos tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Quando falávamos que nós éramos um engano, Deus mostrou ao final que havia verdade. Então você vê aqui uma aparente contradição aqui, Paulo colocando. E por fim, versículos 10 e 11, Paulo vai falar da bênção na vida dos outros. O verdadeiro servo de Deus serve a Deus para abençoar outros. A gente também é abençoado quando abençoa. Mas quando a gente entende que nosso papel é abençoar o outro, nós estamos entendendo o que é o cristianismo. É viver para ser bênção para o outro. E olha que coisa maravilhosa que Paulo vai dizer. Ele foi servo de Deus. Versículo 10. Entristecido, mas sempre alegre. Parece que é uma contradição aqui, né? Como é que alguém está entristecido, mas sempre alegre? É uma realidade, a gente sabe que tem motivo para estar. Está doendo. Mas há aquela certeza que vem e diz assim, você vai conseguir. Ande, você vai chegar do outro lado. E como servo de Deus, e no papel que Paulo exercia como plantador de igreja, ele tinha motivo para andar triste, mas sempre alegres no seu coração. Não há a necessidade de que, enquanto há um, o outro não está. As duas realidades podem andar juntos, ou juntas. Por que eu digo isso? Se você já leu Atos 16, você sabe o que eu estou dizendo. Atos 16, Paulo e Silas numa prisão, de madrugada, começaram a louvar a Deus, na escuridão, no breu. Lembre-se, eles tinham sido surrados, limitados no seu direito de defesa, ele era cidadão romano, e foi colocado no tronco. A gente que está estudando mais sobre a escravidão, a gente tem visto que é um tronco, madeira, tem um espaço de botar um pé, o braço, e fecha, a pessoa fica presa no tronco. Paulo e Silas estavam presos no tronco. Estavam tristes, sim, estava doendo.
mas eles estavam alegres porque louvavam a Deus. Isso é um exemplo para nós, gente. Porque normalmente a gente escolhe, ou estou alegre ou estou triste. Ou estou feliz ou estou triste. Não, a gente tem motivo para estar sempre alegre. Eu estou falando da alegria espiritual que vem de dentro para fora. E não perca a oportunidade de viver essa alegria, porque se você for esperar para que tudo esteja bem fora para ser feliz, são instantes da vida da gente. Mas quando a gente tem comunhão com Deus, a gente é feliz com Ele. Sou feliz com Jesus, meu Senhor, feliz com Ele. Daí Paulo dizer, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Nós não temos muito. Jesus também disse a mesma coisa. O Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não fez nenhum investimento em uma casa, na bolsa. Jesus não tinha. O ministério dele, 3 anos, não tinha família, não tinha com quem se preocupar. Senão com sua mãe, quando na morte olhou para João e disse, eis aí tua mãe, cuida dela. Pobres, mas abençoando e enriquecendo a muito espiritualmente, trazendo a bênção da salvação do Evangelho. E ele prossegue, dizendo coisas assim, que para mim são sensacionais. Ele vai dizer, nada tendo, mas possuindo tudo. São jogos de palavras, mas que tem uma realidade por trás. Paulo, quando diz nada tendo, é comparando com quem tem tudo. E você, às vezes, você tem um carrinho, você tem uma casinha, você está feliz, poxa, eu tenho um carrinho, uma casinha. Aí você vai numa casa de um rico, você diz assim, eu não tenho uma casa, eu não tenho carro. Quando você olha a garagem, diz, eu não tenho um carro, aquilo ali é carroça. Aí você compara assim, aí Paulo diz assim, não tenho nada, mas eu tenho tudo. Isso quer dizer que não vai ter briga quando você morrer também. Né, Judá? Não vai ter briga. Gente, e a gente pode, eu falava isso muito com a Aline, a gente conversava sobre isso. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. Muito pouco. Mas a danada da nossa, às vezes da nossa ambição, da comparação, por que você tem que comparar? O grato não compara. O grato olha para que tem e diz, louvado seja Deus, Senhor. Compara com minha calça, camisa, é isso que eu tenho, foi o Senhor que me deu. Ele não paga a minha conta, aquele que eu estou comparando não paga a minha conta. Aí a gente começa a competir para ser igual ao que tem algum recurso na terra e a gente começa a gastar o que não tem para impressionar quem não vai se impressionar. Nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo está falando de valores e coisas espirituais. Valores e coisas espirituais. Por fim, falei que nós devemos ser embaixadores de Cristo, cooperadores de Deus, servos de Deus, e nós devemos aprender a ser irmãos. E aqui, o termo não aparece claramente, evidentemente, mas está embutido na história que eu vou ler aqui. Versículo 11. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Paulo está falando de uma realidade de sentimentos, de um relacionamento que está se rompendo, alguma coisa está acontecendo. Algumas pessoas colocaram no coração dos crentes da igreja de Corinto que Paulo não era aquele que eles pensavam. Paulo era um enganador. Agora imagine, alguém que pregou o Evangelho, te leva para Cristo, que viram a manifestação de Deus salvando, curando, operando, se deixam levar por uma conversa fiada, mentira. E Paulo, o ofendido aqui,
e vai dizer, olha, nós falamos abertamente com vocês, nós não temos nada a esconder, nós não temos nenhum ressentimento no coração, abrimos o nosso coração para você. É jogo transparente, é verdade, não estou usando nenhuma máscara nesse relacionamento. Mesmo ferido, nós não estamos racionando afeto, carinho, admiração, amor, paixão. Nós continuamos amando vocês de todo o coração. Aí Paulo, que tem verdades que precisam ser ditas na hora certa e do jeito certo. Aí Paulo vai dizer, mas vocês não. Vocês não. Vocês estão restringindo o afeto de vocês para conosco. Versículo 12, não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Versículo 13, numa justa compensação falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Nós somos filhos de Deus, Paulo está dizendo que é pai espiritual deles, mas nós somos irmãos. Quem é filho de Deus, é isso que eu quero chegar aqui. Qual o nosso papel aqui na terra? De ser irmão um do outro. E sendo irmão do outro, a gente tem que se doar um para o outro. O irmão cuida. O irmão se importa. A gente está aqui num pequeno grupo, mas a gente sabe um dia que o Tiagão chega assim meio baixo, né? O bíceps não está tão forte, está assim meio cabreiro. Aí você diz assim, cara, eu estava lá na igreja hoje, o Tiago não está bem. O que custa você andar? Tiagão, tudo bem aí? Como é que você está, cara? Estou orando com você, precisando de alguma coisa? Você está ali sendo solidário, partícipe com o seu irmão nas lutas, nas alegrias. Lá no final de Romanos a gente viu Paulo falando assim, chorai com os que choram, alegres com os que se alegram. Paulo está dizendo, sejam irmãos, esse é o nosso último papel aqui na terra, de ser irmão, filho de Deus, irmãos aqui na terra. Coração aberto, peito aberto, pronto a dar, generosidade. Se precisar falar alguma coisa, fala como irmão, não como inimigo. Será que é difícil isso? Pode ser que o outro se doa por você ter falado a verdade, mas se você falou como irmão, você fez o bem. Como irmão, a gente não fica falando do irmão, a gente vai lá querer ajudar. Então, é ser irmão. E eu vou contar outra história. Né, Paulinha? Vou contar outra historinha muito interessante. Isso aí eu lembro que eu estava no primeiro ministério meu, lá em 93, na Bahia. E eu assistia um psiquiatra falando, psiquiatra, que ele atendeu 2 irmãos gêmeos. E tem um que era mais saído, mais à frente. E os pais levaram esses 2 irmãos porque um era bem quietinho na dele, o outro era imperativo, era que sabia tudo, respondia pelo outro. E o psiquiatra pegou primeiro o mais acelerado e teve uma conversa, um atendimento. Aí ele perguntou, quem é que joga melhor futebol de vocês dois? Eu. Quem é o mais inteligente? Eu. Ele era melhor em tudo. Aí ele chamou o segundo. Aí vem cá, quem é mais inteligente de você e seu irmão? Ele. Quem joga melhor? Ele. Aí ele perguntou, não tem nada que você seja melhor que ele. Tem uma coisa que eu sou melhor que ele. Que? Eu sou mais irmão que ele. Eu sou mais irmão do que ele. É isso. A gente não precisa ser melhor que o outro. A gente precisa ser mais irmão. E quando a gente for mais irmão,
tudo muda. Era isso que eu tinha para falar com a gente. Estou aprendendo isso aqui também, irmãos. Nós estamos nesse plano de parceria, de aprender isso. Então nós somos desafiados a sermos o quê? Embaixadores de Cristo. Segundo, cooperadores de Cristo. Terceiro, servos de Cristo. Quarto, irmãos. Agora sem olhar. Vocês, primeiro, de Cristo. Segundo, cooperadores de Deus. Terceiro, servos de Deus. Quarto, está meio raliado o negócio aqui. Quero ouvir um negócio bonito. Ô Paulo, vamos lá, cara. Vamos lá. Primeiro, embaixador de Cristo. Segundo, cooperador de Deus. Terceiro, servo de Deus. Quarto, irmão. Teve um terceiro aí que o grupo ficou esperando eu dizer para acompanhar assim atrás. Coisa boa. Vamos orar. Vamos colocar de Deus nossas vidas e pedir a Ele que nos abençoe. Meu amor?